Graça e paz. Às vezes nos fazem algumas perguntas que realmente não é fácil de responder. Por exemplo, por que entre os cristãos existem aqueles que levam realmente a sério aquilo que está escrito em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que alguns cristãos, entre os cristãos, se dedicam mais, de fato. Vivem mais para fazer que o Evangelho seja proclamado através da sua cooperação. Proclamadores desse ID maravilhoso, que são as boas novas. Então, por que existem pessoas que se dedicam mais? O fato é que realmente não há uma resposta pronta para isso. Não tem como saber. Mas assim, eu me recordo de um texto da Bíblia que acho bem interessante, pode ser um bom canal para uma resposta. No livro do Êxodo, capítulo 21, do verso 2 ao 6, há uma história narrada ali muito interessante, que chama a história do servo da orelha furada. Essa história é interessante porque em Israel, assim como outras nações, havia escravidão. Mas a escravidão de um hebreu, que poderia acontecer por dívida, nascimento, por compra, ele não poderia durar mais que 6 anos. No 7º ano ele deveria ser liberto. E havia algumas regras para essa liberdade que ele adquiria nesse 7º ano. Por exemplo, se ele casou com alguém na escravidão, então ele não poderia levar a família. Mas se ele casou antes de ser escravo, ele poderia sim levar a família. Mas havia uma terceira opção, que essa sim é um refuto muito interessante, de que esse servo, claro, se ele, por deliberação própria, declarasse diante de um juiz que amava o seu senhor, ele se tornava um servo da orelha furada. O que quer dizer isso? Um servo por opção, por amor. Então o Senhor o levava até um juiz, e esse juiz permitia que ele furasse a orelha. E aquilo servia como um sinal, por uma opção que ele aceitou viver, que era ser servo por amor, não por coação, mas por uma dedicação ao seu Senhor. Bom, essa história nos mostra isso, que entre aqueles que são escravos, no 7º ano todos são libertos. Porém, entre os libertos, há alguns que escolhem e desejam continuar sendo escravos. Mas não escravo de um senhorio ruim, de um senhor que o açoitava, não, um servo de um senhor bom, um servo por amor. É óbvio que o servo que fazia isso com o Senhor era porque este Senhor era bom. Bom, a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E Jesus, quando morre na cruz, ele rasga a cédula que era contra nós. Então deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser escravos e nos tornamos livres em Cristo Jesus. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, entre estes salvos, há uns que, assim como havia em Israel antigamente, se declara agora escravo, óbvio que não do pecado, mas de Jesus, por opção e por amor. Talvez essa seja uma resposta bem interessante para essa pergunta também muito interessante. Mas também, como diz Romanos 6, Paulo nos ensina
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado, tornando-se agora escravos da justiça. O que Paulo está nos ensinando é isso, que nós somos livres do pecado, mas nos tornamos escravos da justiça. São essas pessoas que deliberadamente dedicam as suas vidas de maneira contundente ao Senhor. E entre os cristãos se destaca pela sua vida e dedicação ao Rei. Por amor, se tornaram servos do Rei. Deus abençoe a sua vida.